Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Resposta do Salmo 50, ó Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Hoje, dia de Santo Antônio, dia votivo, mas também aqui no Brasil lembramos Santa Dulce dos Pobres, Maria Rita, o nome dela, e depois ela se torna Irmã Dulce, no ano nascida em 1914 na Bahia, e lá ela faleceu em 1992. Primeiro de tudo, foi uma professora, uma mulher de educação, de cultura, de civilidade. Depois ela se tornou auxiliar de enfermagem, uma mulher que cuidava da vida, que buscava o bem dos outros, diminuía o sofrimento dos outros. Ingressou na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus. Com muitas reconhecidas capacidades de organização, envolveu um grande número de pessoas em torno dos ideais: cuidar da vida, o espírito filantrópico, o bem do outro, o Hospital Santo Antônio. Uma mulher de muitas ações, pequena, frágil, quase até doente, mas alguém que, em nome de Deus e com a força de Deus, ajudou a humanidade. Canonizada pelo Papa Francisco em 2019, com o título Santa Dulce dos Pobres. O Evangelho deste dia é de Mateus, capítulo 19, de 13 a 15. Naquele tempo levaram crianças a Jesus para que impusesse as mãos sobre elas e fizesse uma oração. Os discípulos, porém, as repreendiam. Então Jesus disse: Deixai as crianças e não as proibais de virem a mim, porque delas é o reino dos céus. E depois de impor as mãos sobre elas, Jesus partiu dali. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será? Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? É um relato breve este do Evangelho, porém o quadro é dramático. O aspecto fundamental do mistério de Jesus, aquele que serve, aquele que acolhe, e começando pelos pequenos. Lá estão junto do Mestre não só doentes para serem curados, mas também crianças para serem abençoadas, para terem futuro, para serem de paz. Os discípulos, segundo a mentalidade da época, que não tinha nenhuma consideração pelas crianças, julgam isso perda de tempo. Jesus não tinha que se ocupar com isso. Este, pelo contrário, na sua viagem para Jerusalém, não se cansa de encontrar e tocar todos os que eram normalmente desprezados. Criança, sabemos que precisa de proteção dos mais crescidos, sobretudo na proteção do maior de todos, o Deus Altíssimo. Jesus deve impor-lhes as mãos, invocar sobre eles a proteção, a graça do próprio Deus. Os apóstolos não compreendem a grande confiança das pessoas e já não têm presente a imagem do discípulo como a de uma criança que Jesus lhes apresenta. O seu mestre não só permite às crianças irem até ele, mas afirma que o reino dos céus está preparado para elas. Também os discípulos são chamados e não estão excluídos das promessas do Pai. As crianças, as mulheres, estrangeiros, pobres, desprezados, que os rabinos não queriam gastar tempo, a religião que seria só assunto para os homens. Mas o mestre dos mestres, Jesus,
quer que também gastemos nossa pastoral, nossos serviços e a nossa missão com as crianças. Como Jesus promoveu a mulher, assim faz agora com as crianças, porque todos são seres humanos, imagem e semelhança. Porventura, estas conhecem a Deus melhor do que os adultos, porque o Senhor escondeu aos inteligentes e os sábios aquilo que revelou aos pequenos. A Igreja seguiu esta atitude de Jesus, concedendo o batismo às crianças, mesmo que não sejam capazes de confessar a própria fé. Mas na família, na Igreja e entre os seres humanos, o batismo vai sendo vivido da criança do início até o fim da vida. A estas crianças vai se dar depois o corpo de Cristo, logo que sabem distinguir o pão eucarístico do pão comum. Isto para dizer quanto Deus ama e quer bem aos seres humanos, começando pelas crianças. O nosso padroeiro Santo Antônio, que veneramos hoje, também teve apreço por todos os seres humanos, aprendendo com Jesus Cristo. E Santa Dulce dos pobres, crianças doentes, pequenos e frágeis, sob os cuidados do amor de Deus. Coração apaixonado pelas coisas do Senhor, a riqueza põe de lado, encontrou maior valor nos caminhos peregrinos. Santo Antônio companheiro, ilumina o meu destino, para Deus o tempo inteiro. Nossa programação. Hoje, dia votivo, as missas aqui no santuário, às 8 horas, às 14 horas e 18 horas. Em todas as missas, a exposição da relíquia de Santo Antônio e a campanha de arrecadação de alimentos para a Casa Pão dos Pobres. 16 horas e 30 minutos, missa na comunidade Sagrado Coração de Jesus do Paim. 17 horas, missa na comunidade Santa Lúcia do Progresso. 18 horas, missa na comunidade São Cristóvão, Vila Nova 1. 19 horas e 30 minutos, missas nas comunidades Nossa Senhora do Carmo do Borgo e Nossa Senhora de Caravaggio, Vila Nova 2. Domingo, missa no santuário às 7 horas, às 8 horas e 30 minutos, às 10 horas e 18 horas. Às 9 horas, missas nas comunidades Nossa Senhora da Saúde, Vinhedos, e Jesus Bom Pastor, do Cruzeiro. 10 horas e 30 minutos, missa na comunidade São Miguel. E às 19 horas, missa na comunidade Santa Catarina do Licor Sul. Ilumina o meu destino, para Deus o tempo inteiro. Ó Deus, que mediante os vossos homens e mulheres e profetas estabelecestes uma aliança com o vosso povo, e em seguida tolerastes os seus murmúrios, durante o exílio da Babilônia, dai-nos um coração sem pretensões e esvaziado de orgulho, mas tranquilo como uma criança nos braços de sua mãe. Deus Todo-Poderoso, abençoe a nós, abençoe este final de semana, nos dê a fidelidade a Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até segunda.